Então, iniciamos falando sobre o Estado e a sua relação com a economia política. Do ponto de vista político, as teorias liberais, inclusive as teorias do direito, partem da premissa de que as instituições políticas são fundadas ao mesmo tempo como um projeto de autonomia e a realização de um acordo ou de um contrato social. Essa é a ideia que se tem quando se fala da teoria do direito, principalmente do extrato liberal. Por isso, nas teorias do direito e do Estado, não há praticamente espaço para se pensar conflitos ou antagonismos sociais. Conflitos dentre os quais estão o racismo, o sexismo e tantos outros conflitos, inclusive de classe. Esses conflitos são vistos como uma disfunção, uma irracionalidade que deve ser tratada pela racionalidade do Estado. O Estado e o direito são formas de racionalização da vida social, de tal sorte que esses conflitos que são inerentes à vida social e política devem ser tratados pelo poder do Estado e pela aplicação do direito. E o Estado e o direito, eles se manifestam de que maneira? O que nós entendemos por racionalidade? E quero que daí a gente comece a derivar todos os princípios do processo penal e que foram apresentados aqui de maneira muito pertinente e muito competente por aqueles que me antecederam. Racionalidade a gente entende por impessoalidade no exercício do poder e também na aplicação da técnica jurídica. Então, os conflitos sociais eles devem ser diluídos na razão pública. O exercício da razão pública é onde deve imperar a igualdade de todos perante a lei e por isso o processo é tão importante. O processo é que vai ser responsável por esse processo de diluição dos conflitos na razão pública. Desse modo, uma sociedade entendida como democrática, ela tem como tarefa não apenas combater todas as formas de desigualdade, racismo, sexismo. É necessário que uma sociedade democrática, segundo essa visão, dilua o peso das identidades sobre a liberdade dos indivíduos. E, desse modo, um dos pressupostos da existência do direito, e aqui fazendo um recorte do processo, é o desmantelamento de privilégios e a instituição do chamado império da lei. Vou citar o Achille Mbembe, que não é um jurista de formação, mas ele fala algo que nos serve muito. Ele diz o seguinte, Achille Mbembe: na perspectiva liberal, a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um povo composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. Então eu quero que vocês percebam, então, senhoras e senhores, como aqui, de alguma maneira, a teoria do direito está em torno de todos esses pressupostos que são retirados da filosofia moderna. Não é? A ideia de liberdade individual, de igualdade, de racionalidade. E é justamente esse consenso que preside, a ideia de um consenso racional é que preside nossas ideias sobre democracia e sobre liberdade. O que se nota, portanto, é que por detrás do discurso técnico do processo, há, no fundo, um discurso ético-político de extrato liberal. O que torna a teoria do processo, muitas vezes, quando não olhada de maneira crítica, uma mera descrição de aspectos institucionais ou jurídicos da organização política. O que torna, portanto, a teoria geral do processo, na maioria das vezes, incapaz de lidar com as próprias contradições e muito menos lidar com as contradições sobre as quais o processo precisa atuar, que são as contradições sociais. Nesse sentido, por mais que seja incômodo, e vai ser incômodo, e a intenção é incomodar justamente, especialmente no momento que nós estamos. A gente está num momento tão ruim, que, como diz o professor Maurício Dieter, uma advocacia técnica já é quase revolucionária. Ou seja, é uma coisa impressionante. Ou seja, vocês percebam que
nesse sentido, toda a teoria política, a teoria do direito, a teoria do Estado, elas pressupõem a ideia de racionalidade como previsibilidade do comportamento dos agentes políticos. Então, quando você tem um momento de crise, você não tem nenhum tipo de previsibilidade em relação ao comportamento dos agentes políticos. Você não tem sequer mecanismos de controle sobre a ação dos agentes políticos. Então é incômodo, portanto, pensar que uma visão do Estado, nessa quadra que nós vivemos, envolve necessariamente uma visão sobre a totalidade social. É por isso que, nesse sentido, eu gosto muito de um pensador alemão que tem me acompanhado durante muitos anos, quando dos estudos sobre a teoria do Estado, um pensador chamado Joachim Hirsch. Para o Hirsch, o Estado, e vejam só essa concepção como é bem diferente da que a gente está acostumado. Para o Hirsch, o Estado é a condensação material de uma relação social de força. É outra história. Portanto, o Estado está longe de ser o resultado do contrato social, corporificação da vontade democrática, o ápice da racionalidade, instrumento de opressão da classe dominante também não é. Ou seja, essas definições elas são muito simples, idealistas, e não revelam a dimensão material do Estado. O Estado tem uma dimensão material, é uma relação material de força, ou forma específica do exercício do poder e de dominação. E, sem dúvida, falar isso é um avanço, para que nós possamos entender todos os dilemas que envolvem a relação processual. Aí nós temos que, inevitavelmente, falar de economia política, entender como é que funciona um pouco a nossa sociedade, e como, quando a gente fala de economia, que é uma coisa que geralmente assusta os juristas, nós estamos falando, portanto, de um processo em que nós, enquanto sociedade, nós construímos, reproduzimos as possibilidades da nossa permanência enquanto sociedade. Como é que a gente continua existindo materialmente. Então vejam que a história do direito, assim como a história do Estado e a história do processo especificamente falando, estão relacionados com a história econômica. E com isso nós temos que analisar como se deu o desenvolvimento da sociedade capitalista. É inevitável falar disso. Com o desenvolvimento do capitalismo, a política assume a forma, a política, o Estado, assume a forma de um aparato exterior, relativamente autônomo e centralizado, separado do conjunto das relações sociais, em especial das relações econômicas. A organização política da sociedade não será exercida diretamente pelos grandes proprietários ou pelos membros de um grupo social, mas pelo Estado. A sociedade contemporânea tem como característica fundamental a instituição da lógica da troca mercantil. É por isso que é fundamental que numa sociedade que tenha como modo de reprodução, de vida, a sua lógica, a troca, é fundamental que os sujeitos sejam livres e iguais. É uma condição sine qua non para que haja a reprodução das trocas mercantis. Por isso, caberá ao Estado assegurar o direito à liberdade individual e à igualdade formal. E aí, nesse ponto, sem liberdade, igualdade formal e a proteção da propriedade, não há possibilidade de reprodução desse modelo econômico, porque os contratos, o mercado e, portanto, a própria economia dependem dessa condição subjetiva. Liberdade, igualdade e a possibilidade de ter garantida a sua propriedade. Por isso, o exercício do poder deve ser racionalmente controlado pelas normas jurídicas estatais. Por isso, a relevância do processo, essa espécie de meio do caminho entre o jurídico e o político. Sem o processo não existe, nas palavras do professor Alisson Leandro Mascaro, a conformação entre a forma jurídica e a forma política. O processo é fundamental nesse sentido. Para proteger a liberdade individual, a igualdade formal e a propriedade, o Estado terá que manter um delicado equilíbrio em sua atuação, que exige manter a unidade em uma sociedade que é fragmentada, que é individualista, que é atomizada e que tende a inúmeros conflitos. E, ao mesmo tempo, é necessário não comprometer o imaginário de igualdade de todos perante a lei, aparecer como um poder impessoal, imparcial, acima de todos os indivíduos. Então percebam quando eu falo impessoal, imparcial e como um poder acima de todos os indivíduos,
eu estou aqui derivando, ou dando a possibilidade de derivar todos os princípios, pelo menos os mais importantes, do processo penal. Todos. Devido processo legal, contraditório, ampla defesa, princípio acusatório, princípio do juízo natural, princípio da publicidade, identidade física do juiz, inadmissibilidade de provas ilícitas, presunção de inocência. Todos os princípios mais importantes do processo podem ser derivados, portanto, dessa lógica, que é a lógica da impessoalidade, da imparcialidade, da completude desse circuito, né, de trocas, cuja liberdade e a igualdade são fatores fundamentais. Nós podemos derivar aí também da ideia de liberdade, igualdade e propriedade, não só os princípios do processo penal, mas toda a lógica que rege, inclusive o direito material, que é o direito penal. Pois bem, senhoras e senhores, daí a importância do processo como meio de garantir a liberdade, ou seja, a continuidade do ciclo de reprodução. O Estado dá a forma a uma comunidade política, cuja socialização é feita de antagonismos e contradições, expressa nos interesses individuais. O Estado não é apenas o garantidor das condições de sociabilidade, mas é também o resultado dessas mesmas condições. O que faz do Estado mais do que um mero observador, um árbitro neutro da sociedade. A relação entre Estado, direito e economia é constantemente colocada em questão pelas lutas sociais. E sendo a sociedade marcada por intensos conflitos, diversos grupos compõem a sociedade e, portanto, lutam pela tomada de poder e pelo controle da produção das normas jurídicas, pelo controle da produção, enfim, das instituições que organizam a vida social. Então, as intervenções estatais têm como lógica justamente limitar essa ação destruidora de certos grupos de interesse e, eventualmente, até mesmo permitir a implantação de mecanismos que assegurem alguma forma de participação popular que restaure sempre a legitimidade política.